Entenda o poder que você tem nas mãos. Bom dia para vocês. Estamos ao vivo em mais uma manhã do De Volta à Essência. Espero que vocês estejam bem, esteja todo mundo animado para essa terça-feira. Hoje a gente vai aprofundar, dar mais um passo em direção ao nosso aprofundamento. E a gente vai falar de um tema extremamente interessante, extremamente rico. Hoje a gente vai falar sobre Provérbios 31, 11. Abram aí, se você tiver uma Bíblia, abre sua Bíblia, mas se você não tiver, estiver se arrumando para sair, se preparando para mais um dia, tomando seu café, vem comigo, tá tudo bem, vamos juntas aí olhar o grande ensinamento do dia de hoje, ok? Então esse versículo, geralmente ele tá escrito de duas formas, ou melhor, três formas. O coração do seu marido confia nela e ele não terá nenhuma falta de ganho. A outra versão é: o coração do marido confia nela, a quem não faltarão rendimentos. E o outro é: nela o coração do marido tem plena confiança, portanto não faltam recursos. Então, olha que interessante o ensinamento do dia de hoje, o que a gente aprende no dia de hoje. Quando a gente fala de entregar o coração, é algo que para um homem é extremamente difícil, dificultoso. Homens têm mais dificuldade de se entregar, de entregar o seu coração. E quando isso acontece, é porque eles verdadeiramente encontraram a mulher da sua vida. Eles geralmente se abriram de tal forma que eles conseguem entregar o coração. E como mulher, a gente precisa lembrar que receber o coração de um homem é algo muito precioso e poderoso também, porque a gente está ali com a entrega dele total. Ele baixou a guarda, ele está sem reservas. Geralmente o homem fica com a guarda levantada, fica com o coração ali protegido, mas quando ele faz essa entrega é porque ele de fato adquiriu um alto nível de confiança pela mulher. Como a gente viu ontem, a mulher virtuosa, ela sabe muito bem o que ela faz. E ela sabe como ela é preciosa. E ela sabe principalmente defender a sua casa de intrusos. Consequentemente, ela sabe proteger também o coração do marido de intrusos. Então, esse alto grau de confiança, ele acontece quando existe alguns elementos, e é sobre eles que a gente vai falar hoje. O primeiro elemento para que haja uma confiança plena é a transparência. É impossível você confiar em alguém que não é transparente com você, que só mente para você, que te engana. Você vai confiar? É óbvio que não. Então, a transparência dentro do relacionamento, ela é essencial. E quando a gente fala na dinâmica de homem e mulher, ela é mais essencial ainda. Essa transparência, ela precisa começar lá no namoro, nas conversas e nos diálogos, naquilo que nós falamos sempre que é necessário, as conversas difíceis. As conversas difíceis, elas derrubam muros, elas fazem com que você e o seu namorado entrem em uníssono, né? Um só som. Se essas conversas difíceis elas não são realizadas já no namoro, fica extremamente confuso e complicado você construir ao longo do tempo essa confiança. Confiança tal que o homem possa dar o seu coração a você. Então ele sempre vai ter alguma reserva, ele sempre vai ter não é bem assim, não é bem isso. Por quê? Porque ele não confia totalmente. Ele não tem essa confiança. Então, a transparência, ela vai guiar o relacionamento. A transparência, desde o namoro, ela vai conduzir para que haja um diálogo firme, tranquilo
e para que vocês dois caminhem na mesma direção. Lembra que a gente sempre ensina que o casamento começa no namoro. E essa construção, ela precisa vir desde o namoro. Depois, o outro ponto é a honestidade. Ninguém vai confiar numa pessoa desonesta. Você sempre vai desconfiar. Você sempre vai ter um pé atrás. Então, a honestidade, ela é essencial para que o namorado também entregue o coração. Para que haja, mais uma vez, essa convergência. E ele se sinta confortável a ponto de entregar o coração dele na sua mão. Depois, credibilidade. E essa credibilidade, ela vem do dia a dia. Quando a gente fala de relacionamento, a credibilidade está ligada à construção diária. A credibilidade está ligada aos pequenos tijolos de atitude que vão sendo construídos a ponto de se erguer um muro de proteção em volta do casal. Credibilidade é quando o homem olha para você e ele enxerga que você tem crédito. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você é honesta, você é transparente, você fala a verdade, você se importa, você de fato quer construir um relacionamento sólido, você tem atitudes coerentes. Essas construções diárias vão erguendo esse muro ao redor do casal. E isso é a credibilidade. Então, se ele olha para você e ele enxerga em você credibilidade, ele vai confiar. Mas se ele não enxerga credibilidade, ele sempre vai ficar com o pé atrás. Eu encerro esses pontos com um apontamento da Brené Brown. Brené Brown é uma autora que escreveu o livro A Coragem de Ser Imperfeito, e ela fala muito a respeito da vulnerabilidade. Ela estudou durante muito tempo a vulnerabilidade. E ela fala que o ponto mais importante para se ter confiança no outro é a vulnerabilidade. É estar disposto a ser vulnerável. Confiança não acontece de forma instantânea. Ela vai sendo construída ao longo da relação. E você ter vulnerabilidade, você ser autêntico, né? Você não ficar querendo ser perfeitinha demais, não ficar querendo só dar as respostas certas e tudo mais, te ajuda a fazer com que o homem confie mais em você. Então, quando principalmente a gente está começando um namoro, a mulher principalmente tem essa preocupação em ser a namorada perfeita, falar as coisas certas, não se expressar de tal forma, não perguntar isso ou aquilo para ele não achar ruim, fica querendo não mostrar as imperfeições. Mas a verdade é que se você não se mostrar vulnerável, e essa vulnerabilidade ela vem com a sua autenticidade na ação. Olha, isso aqui me deixa brava, isso aqui eu não gostei. Né? Essa sinceridade na sua ação, essa autenticidade, ela te leva a estar vulnerável e, consequentemente, leva o homem a te conhecer mais profundamente e confiar em você. E isso não vem de um dia para o outro. Isso vem na construção do dia a dia, no relacionamento. Então, ao invés de querer esconder, muitas vezes, de querer ser perfeita, né? De querer, não, isso aqui ele não pode ver e tal, relaxa. Ele precisa ver como você é realmente. É óbvio que isso não quer dizer ser grosseira, ser crítica, responder de forma bruta, falar de qualquer jeito. Não estou falando disso. Mas eu estou dizendo que você se posicionar diante das coisas, você se permitir ser vulnerável,
abaixar também a sua guarda, faz com que ele enxergue melhor você. E, consequentemente, ele vai ter a tranquilidade para deixar na sua mão o coração dele. Então, quando o marido ele tem esse alto nível de confiança, ele fica em paz. E essa paz que ele tem faz com que ele fique tranquilo para trabalhar, por exemplo, e ampliar os seus rendimentos. E essa é uma interpretação que a gente pode dar a esse versículo. De que quando há confiança do marido na esposa, ele fica tão tranquilo que ele consegue se dedicar ao seu trabalho e fazer com que haja rendimentos em casa. E existe uma outra interpretação também de que quanto mais o homem confia na mulher, mais ela é capaz de trazer recursos também para casa. Através dela, não vão faltar rendimentos em casa. Então, quando há essa tranquilidade, quando há essa paz, a mulher também consegue trazer recursos para o seu lar, futuro lar, né? Para quem tá namorando, a mulher consegue também, ainda no namoro, ter essa dinâmica, não faltar nada em casa, não faltar nada ao longo do namoro. Então, a confiança, ela vai ser o pilar que vai sustentar o relacionamento. É impossível você estar dentro de um relacionamento onde não haja um alto grau de confiança. Porque vai ser tanto ruído, vai ser tanta coisa que acaba com o relacionamento. Então, se você deseja que, de fato, o homem ao qual você está se relacionando entregue o seu coração para você, dê uma olhada nesses pontos. Será que você está sendo honesto o suficiente? Será que você está sendo transparente o suficiente? Será que você está tendo credibilidade no dia a dia? E será que você está se permitindo ser vulnerável ou você está querendo ser perfeita demais? Sabe quando você vai numa loja e você vai comprar um sapato e a moça diz assim, não, fica tranquila, esse sapato aqui ele tá na promoção. De R$229 ele tá por R$29,90. E aí você começa a dizer assim, mas ele tá rasgado? Mas ele tá com defeito? Porque R$200 de desconto? Mas ele tá com alguma coisa, algum problema? Ele é um número menor? O que tá acontecendo? Que tá esse preço? Se você não se permite ser vulnerável, se você não permite ter, parar de querer ser perfeita, é exatamente essa sensação que seu namorado vai ter. Que tá tudo perfeito demais. E ele não vai entregar o coração dele porque ele vai ter medo de ser golpeado por você dali um pouco. Então, para que ele não fique dessa forma, para que ele não tenha uma reserva em relação a você, você precisa ser quem você é. Se permitir ser autêntica a esse ponto. E sabendo de tudo isso e tendo a confiança dele, é preciso também saber a responsabilidade que é ter em suas mãos o coração de um homem. A mulher virtuosa, ela tem a capacidade de erguer um homem ou de acabar com ele. Em uma palavra, a mulher tem o poder de fazer o cara se tornar um herói ou se tornar um grande vilão. Eu gosto muito da história da Michelle Obama e do Barack Obama, em que relata que em algum momento do primeiro mandato do Barack Obama, a Michelle e o Obama foram jantar num restaurante. E quando chegou nesse restaurante, eles descobriram que o chefe do restaurante era um ex-namorado da Michelle. E o Obama disse, olha, se você não tivesse se casado comigo, hoje você seria a esposa de um chefe de cozinha.
E ela olhou para ele e disse: não, ele seria o presidente dos Estados Unidos. E essa frase é fantástica. É fantástico. Porque esse é o poder de uma mulher. Esse é o poder de uma mulher. Ela consegue fazer com que o homem cresça, com que o homem se desenvolva, com que o homem se torne a potência que ele consegue ser. Então, quando você tá nas suas mãos, com o coração do seu namorado, do seu marido, seu futuro marido, você precisa entender que você tá com algo extremamente precioso. E que a depender do que você falar, da maneira como você se comportar, você pode interferir nesse homem para sempre. Você pode acabar, inclusive, com o seu futuro para sempre. Você tá com o coração dele nas mãos. Como a Bíblia também fala, a mulher sábia edifica o lar, a tola o destrói. Se você não tiver essa responsabilidade e entender, tá, o que eu vou fazer com esse coração agora? Para onde eu vou direcionar esse coração? Porque, de fato, geralmente na dinâmica do relacionamento, o homem toma as principais decisões, mas a mulher conduz para qual decisão ele vai tomar. É o famoso, o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. Sim, é isso. Então, tendo essa responsabilidade e sabendo a importância disso, é necessário também que a gente busque sabedoria, inteligência, discernimento para zelar por esse coração. Nas atitudes, no comportamento, na maneira de falar, na forma como comunica. Tudo isso interfere. E se você não quer perder o coração dele, será necessário tomar sim esses cuidados. Não magoá-lo, ser responsável, quem ama é responsável pelo coração do outro. Cuidar, direcione muito bem e entenda o poder que você tem nas mãos. E entenda que ter o coração dele nas mãos permite a você mudar o rumo da história de vocês. Levantar a autoestima, fazer com que esse homem se sinta importante, com que ele lute, com que ele tenha o aporte necessário para ser o protetor, o porto seguro, o provedor, para ser aquele que vai sustentar de fato e ser forte por vocês e para vocês. Agora, se você tratar de qualquer jeito, ele nunca vai ser assim. E na primeira oportunidade, ele vai colocar o coração dele em outro lugar. Ou para outras mulheres, ou ele vai devolver o coração dele, sabe para quem? Para a mãe dele. Porque ele quer o coração dele protegido. Lembrem-se disso e sejam responsáveis pelo coração da pessoa que está ao seu lado. E zelem muito para que haja confiança entre vocês nesse nível. E assim a gente encerra a nossa live de hoje. E deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram. E amanhã a gente volta. Amanhã tem mais, às 5:30 da manhã. Bom dia para vocês e até!